pergunta é a seguinte, uma pergunta, vamos dizer assim, mais técnica. Você tem um prédio, você vai ter que examinar todas as fachadas e as empenas laterais, 15 andares. Você vai só olhar ou vai contratar um andaime para poder olhar tudo como tem que ser? Se fosse você. Aí, as outras considerações eu posso fazer logo, para a gente ganhar tempo, né? O que eu notei, por isso que eu agradeci aí a presença de todos, é que houve as leis, tanto a lei estadual quanto a municipal, começaram a sair um pouco fora do objetivo real, que foi o que o Luiz Paulo falou aqui. O primeiro objetivo do Luiz Paulo, que foi o homem do projeto da lei, era aquele cuidado com essas obras que são particulares e que as pessoas contratam pedreiro, seja lá um feitor, e você não tem como saber o que os caras estão fazendo ali. Então, eu acho que o decreto municipal não é nenhuma crítica, porque eu acho que deve ter dado muito trabalho, mas devia ter se preocupado. Esse aspecto passou despercebido. Quer dizer, você pode ou não fazer uma vistoria num particular, porque se ele não quiser, ele não vai te mostrar. Aí você mencionou o síndico. Tem muitos síndicos que querem nem saber. Então, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade, porque aí é que estão os grandes problemas. Aí é que está a engenharia sendo feita por pessoas que não são engenheiros e os desmandos do dono da obra, que não, corta esse pilar. Vai cortar. Então nós nos perdemos aí. É só uma consideração, não é crítica. Nós nos perdemos aí. Obrigado. Olha só, eu acho que é um engano da sua parte. O decreto preconiza que tem que ter um técnico para fazer isso. Bom, se você vai fazer, eu vou fazer um comparativo. Se você precisa fazer uma cirurgia invasiva no seu estômago, você vai para quem? Vai para o macumbeiro? Não. Você vai procurar um médico. Não é diferente. Toda a intervenção pela lei estadual, pela lei municipal e pelo decreto, está bem claro lá. Você tem que colocar lá na tela a sua RRT ou a sua ART. Existe um responsável. Se não tiver, você não coloca, porque você vai ser chamado para explicar. É isso. Quanto à sua resposta nesse sentido, o decreto é bem claro e bem responsável. Não existe responsabilidade nisso. Com certeza não. Eu quero que você me mostre aonde está escrito, porque eu provo até abrindo na tela. Se for o caso, você, por favor, mostre aqui na tela que você tem que inserir o nome do profissional e do... Agora, se você vai fazer macumba dentro da casa do sujeito, aí é diferente. Aí acende uma vela para Exu, né? Preta e vermelha, e diz, vai cair. Entendeu como é que é? Não é por aí. Olha só. Dê-me o fato, toma a lei. A lei é clara, tem que ter um responsável técnico. Responsável é aquela pessoa que assume o ônus daquilo que vai fazer de forma responsável, tem que ser remunerado para tal. Eu quero dizer aqui até, por exemplo, falou-se aqui do síndico e tal. O síndico é uma pessoa, às vezes, que é abnegada, né? Existem síndicos que não ganham nada para ter aquela função. Então você pensa só, o camarada está com uma responsabilidade, sabe, muito além daquilo que é a capacidade dele. E tem síndicos aí que são técnicos também. Teve um que outro dia numa palestra aí que a gente estava falando, o camarada falou, mas no meu prédio eu vou fazer de graça. Eu falei, problema dele. Tem um que mete a caneta, o outro faz de graça. Você quer que a gente faça o quê? Nem o CREA não pode chegar e dizer, olha, você não pode fazer. Agora tem nego que vai fazer macumba, vai acender charuto, vai falar, pô, não vai cair, né? Tem uma situação até interessante, que nós estamos falando aqui, não é a mesma coisa, não é diferente não. O Bruno Contarini, quando estava fazendo a obra lá do shopping da Tijuca, conhece essa história, né? Então, o que aconteceu?
a mulher do prefeito ia aí num, sei lá, um fulano aí que lia carta, fazia uma coisa dessa qualquer, e disse, ó, aquele shopping vai cair. Foi isso mesmo, não foi? É mentira ou é verdade? É verdade. Tá aqui quem... Bom, aí vai lá a Defesa Civil, ó, pô, vamos lá, Veronese, não sei o que, fui lá, pronto. Chegamos lá, tá o Bruno, tá o dono do shopping, tá não sei o que, pá, não, o prédio não vai cair, aí ficou aquela história, acende um charuto, acende uma vela, acende não sei o que, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vistoria para ver o que é que vai cair. Por quê? Porque a vistoria é o visum e repito, viso, vejo e repito aquilo que estou vendo. Vamos lá olhar, saímos olhando, bom, conclusão, voltamos para lá, não foi menor a minha, eu sou assim mesmo, né? Sou meio imbatível, é o jeito que eu falo. Bom, começou a discussão, eu disse só o seguinte, bom, Bruno, você é um grande calculista, de renome, só que eu queria te dar uma bronca, porque a engenharia hoje saiu perdendo para um macumbeiro aqui que está falando isso. Eu estou vendo aqui um trabalho de engenharia, muito cuidado, porque ele teve o cuidado de escorar o piso, que era todo sobre terra. Ele fez o escoramento daquele piso sem, olha, poucas trincas eu vi, fissurinhas no piso, sabe? Aquilo foi um trabalho cirúrgico, muito criterioso de engenharia. E num shopping, numa coisa que você ia chegar para mim e falar assim, isso aí foi um trabalho feito ali na esquina. Não, foi um trabalho muito criterioso, sabe? Se você me pergunta quem estava envolvido ali, tinha várias outras especialidades além de engenharia de cálculo, está me entendendo? Eu tenho que intimar aquele que não está cuidando da marquise dele, vai cair e vai matar, está me entendendo? Essa que é a minha preocupação de todo dia. Então vejam bem, a gente tem que dar, não digo um valor, mas um critério, né, que dê um up naquilo que você vai fazer, entendeu? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui até esse momento, e eu me disponibilizo até a deixar um contato com vocês, que é o contato que toda cidade tem, que é um 746. Você reporta o seu questionamento, já existem vários dentro da própria autovistoria, que você entra no Google www.746, ou então liga um 746 e registra, através de um call center, né, o seu questionamento ele vai ser direcionado e a gente responde também, ou também para os colegas, né, do clube e do Instituto de Engenharia Legal, etc., que também são igualmente competentes para responder isso. Eu só queria, fechando aqui, porque eu acho que não... Agora seria só mais uma pergunta do Áureo Antonino, né? Que ele pergunta aqui o seguinte, ele colocou uma situação aqui, um prédio tem uma loja no térreo que não está incluída no condomínio. Quer dizer, quando você diz que ela não está incluída no condomínio, ela não faz parte da convenção do condomínio, como responsabilidade do condomínio cuidar daquela peça estrutural, mas sim da loja. É isso que eu entendo não estar incluída, porque isso está no RGI. E tem uma marquise. Devo apresentar no meu laudo, um laudo nos padrões do DVE que ele cita. O que ele cita nos padrões do DVE seria o decreto 27663, que exige a verificação de toda a marquise. Bom, o mundo continua. O decreto 27663 continua de 3 em 3 anos. A autovistoria é um plus, um a mais, que vai cuidar da edificação. Então aqui você vai citar, olha, consta um laudo feito há 2 anos atrás, que atesta a segurança da marquise, que não sou eu que fiz, mas você vai relatar no seu laudo de autovistoria, que prega o quê? A manutenção e a conservação predial. O decreto 27663 continua, aqui ele tem um processo,
você tem que apresentar uma declaração assinada. Por quê? Porque isso é uma relação jurídica do poder público com o dono do prédio, está me entendendo? E a relação jurídica do dono do prédio é com o profissional. O dono do prédio tem que me garantir que aquela marquise tem segurança para permanecer de 3 em 3 anos ali e em bom estado de conservação. Porque a relação jurídica é com o poder público, entendeu? É isso. Então o mundo continua. Você só relata, mas eu entendo que não teria que fazer. Agora, se ele disser, eu queria que fizesse de novo, para ficar par e passo, não vai andar nunca um com o outro. Porque um é 5, o outro é 3. Bom, então seria a última pergunta, tá, pessoal? Porque também, senão a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Eu vou responder da fachada. Certo. Vamos lá. Você fez uma jogada de sinuca. Você falou, um prédio de 15, 18 andares. Eu concordo, é complicado. A vistoria realmente é visual. Tá? Aonde eu tenho vãos abertos, e eu vou, quer dizer, na minha vistoria, eu me proponho a entrar em todas as unidades. Posso até não entrar, mas eu me proponho. Né? Então, onde eu tenho vão aberto, eu vou examinar mais de perto, até fotografar. Nas empenas, algumas eu não tenho realmente condição. É de longe, se puder, porque nem sempre eu tenho um ângulo. Nem sempre eu tenho um ângulo. Agora, aonde eu puder ver, também eu vou ver, aí já seria uma amostragem. Eu teria que confiar na amostragem ou então exigir do condomínio uma vistoria mas aí não sou eu que faço. Eu coloco nas minhas exigências a vistoria. Hoje, nas edificações novas, no manual do síndico, existe um pedido de revisão da fachada a cada 3 anos. Tá? Bom, Sr. Antonino, só uma coisa. A questão é um problema típico da nossa cidade, deve ser de outros também. Condomínios formados antes da lei do condomínio. Tá? Quer dizer, que as pessoas possam ter realmente noção do que é propriedade comum. A gente encontra que a loja não faz parte do condomínio, mas a loja está no mesmo terreno da edificação, a loja tem a estrutura da edificação. Já imaginou se o lojista dissesse assim, eu vou cortar o pilar da minha loja, ninguém tem nada com isso. Eu chamei um engenheiro, ele vai compensar e ninguém tem nada com isso. Não é assim. A estrutura é comum. Não é? Então, é aquela questão, a loja, de fato, é do condomínio, não é legalmente do condomínio constituído. De fato porque os imóveis embaixo e em cima têm coisas comuns, o terreno e pelo menos a estrutura. Tá? Pelo menos o terreno e a estrutura. Bom, eu gostaria de fazer algumas considerações e eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade. Apesar de eu trago uma experiência de 43 anos com cálculo estrutural e muitas perícias e muitas vistorias. Tá? Então, um dos pontos que eu discordo do nobre colega é na questão de ter que vistoriar a totalidade de um prédio. Eu acho que isso não é necessário. Existe um critério chamado estatístico, que, aliás, é usado até em aviões. Você imagina o nível de segurança que tem que ter um avião, né? Nenhuma peça de avião é examinada uma a uma. Até peças de avião passam por um tratamento estatístico. Então, o meu ponto é o seguinte, o mais importante numa vistoria é o vistoriador. E a qualificação do vistoriador, a experiência do vistoriador. Porque nós trabalhamos com indícios, tá? Isso é que é o mais importante na vistoria, então, é você saber reconhecer indícios e depois você não pode predeterminar a necessidade de examinar um apartamento A, ou B ou C
Na realidade, você pode começar com tratamentos estatísticos, optar por determinados apartamentos. Eu começo assim, usualmente, 20% a 25% de acordo com o tamanho do imóvel, dos apartamentos. Ou seja, um quarto ou um quinto. Bom, eu vou examinar um apartamento no 3º andar. Aí eu noto que tem portas com dificuldade de abrir ou fechar. Isso me dá uma ideia de que pode ter havido algum recalque de fundação. Então, o pilar recalcou e a estrutura se deformou um pouco. Como é que eu vou saber se isso não é um fator local ou se é um fator generalizado no prédio? Eu sou obrigado a examinar o apartamento imediatamente abaixo e o apartamento imediatamente acima, tá? Então, nesse caso, eu faço questão e vou insistir, né, com o proprietário do apartamento em fazer vistoria. Mas agora, se eu entro num prédio, como é o normal, eu já tenho feito vistoria em alguns prédios, a maior parte deles não tem problemas graves, tem problemas pontuais, mas nada que comprometa a segurança global do edifício. Não. O problema pontual, inclusive, eu às vezes deixo restrito, nem levo para o laudo, eu deixo restrito ao morador, porque aquilo é uma coisa que só vai trazer problema para ele, não para o prédio. Tá? Então, essa é uma questão. Agora, o ponto mais fundamental que eu vejo nisso é o seguinte: existe a qualificação legal, existe a qualificação legítima. A qualificação legal seria engenheiros e arquitetos. A qualificação legítima seria engenheiros e arquitetos com experiência em estrutura e com experiência nos tópicos relativos a essas específicos da vistoria. Quer dizer, eu tive o caso, por exemplo, que eu achei um absurdo, eu quase caí da cadeira quando eu recebi um telefonema de uma amiga, arquiteta, de altíssimo nível, mas ela trabalha mais na parte estética da arquitetura. E ela falou: Paulo, eu estou achando muito interessante esse negócio de autovistoria, afinal é uma grande clientela, já é pré-existente, então isso é muito complicado. Eu falei: olha, ou isso é fácil ou é impossível. Porque, na verdade, você tem que ter uma bagagem. Isso, inclusive, não pode ser feito por engenheiros novos. Eu diria que um engenheiro recém-formado não tem a menor qualificação para fazer uma boa vistoria, porque você aprende muito mais com erros do que com acertos. Então, um dos pontos críticos, por exemplo, que eu vejo em vistoria, é a pessoa que não está qualificada se propor fazê-la. Porque isso, aparentemente, é um trabalho que pode ser feito por qualquer leigo, mas não é verdade. Eu digo, então, o meu pai, que foi engenheiro de uma longa vivência, quer dizer, amava a engenharia,